O mundo em que vivemos é cheio de coisas que não compreendemos. Sendo humanos curiosos que somos, nós naturalmente tentamos e buscamos isso. Nós vencemos doenças, alcançamos o próprio céu e ainda criamos máquinas que podem nos levar além das nuvens, direto até as estrelas. Se os nossos ancestrais pudessem ver o que conseguimos criar, tenho certeza que eles nos veriam como deuses. Entretanto, nossa curiosidade inata e sede por conhecimento nem sempre nos levou na maior grandiosidade. O verdadeiro mal e escuridão também foi descoberto nessa busca pelo conhecimento. E no final, eu temo que isso trará nosso fim. Eu não digo isso de um ponto de vista de um grande filósofo que apenas sentou e ponderou sobre esses assuntos. Não. Eu digo isso porque eu vi, eu experimentei, eu fiz parte disso. O ocorrido que estarei prestes a discorrer é totalmente verdadeiro, eu juro. Eu sei que isso irá entrar de um ouvido e sair pelo outro. E muitos irão acreditar que isso é apenas mais uma história assustadora feita para te dar calafrios. Mas eu prometo que essa não é a minha intenção. O propósito dessa história é para simplesmente te alertar sobre o que há além daquilo que podemos ver e entender, para mostrar o que nos espera na escuridão. Até mesmo eu não entendo. O que estarei prestes a dizer realmente aconteceu, e eu tenho a impressão que isso irá acontecer novamente. Em 1971, um não tão conhecido cientista começou as preparações para um projeto extremamente secreto conhecido simplesmente como o Experimento Prenunciador. Eu gostaria de manter a identidade do cientista em segredo por motivos pessoais, e por esse motivo eu irei referir a ele como Zimmermann. O passado de Zimmermann não é claro além de 1971. Tudo que é sabido sobre ele antes daquele tempo é que ele cresceu em algum lugar da Marilândia, com uma estranha fascinação com o oculto e o sobrenatural. Isso depois o fez se ocultar entre os seus colegas cientistas pelo quão zombado ele era sobre a metafísica naquele tempo, e ainda é. Porém, as opiniões dele sobre o outro mundo não era a única razão dele ser ofuscado, mas sim seus métodos, que fez ele ser comumente desapreciado entre seus iguais. Ele também era conhecido na época como um homem frio e cruel além da compreensão. Ele nunca se importou quais meios seriam usados. Tudo o que importavam eram os resultados, e se ele achasse que os resultados fossem valiosos o suficiente, ele faria de tudo para obtê-los. Era aquela incansável e brutal vontade de descobrir a verdade que o fez ser temido por aqueles que o conhecia. E os poucos que o conheciam e não temiam acreditavam nele e eram admiradores do seu trabalho. A palavra prenunciador tem um soar misterioso e intimidador. Talvez seja a maneira que ela escorre em nossas línguas, ou simplesmente pela associação com o projeto, mas a palavra sempre parece carregar uma certa impressão de perigo intrínseco nela, que pode fazer sentido, já que é a palavra associada a aviso, previsão de algo. Eu não consigo imaginar o motivo de Zimmermann ter escolhido esse nome para o título do seu experimento, mas em retrospecto, ela se encaixa perfeitamente. Zimmermann veio para selecionar algumas pessoas, eu sendo uma delas. Ele disse que estava trabalhando com algo grande, e ele precisava de gente que poderia trabalhar confidencialmente e não ficar espalhando fofocas sobre o trabalho dele. Mesmo que ele não confie totalmente em alguns de nós, ele sabia que éramos profissionais e que, de algum motivo ou outro, nós estávamos desesperados por um emprego. Eu trabalhava em uma clínica local como médico, mas eu fui pego roubando medicamentos e fui propriamente demitido. Isso deixou uma mancha escura no meu currículo, então achar trabalho é difícil. Eu também era nativo de Alasca e vivi perto onde o experimento ia acontecer. Então poderia dizer que eu estava tendo uma chance bem conveniente. Como você deve ter imaginado, eu agarrei a oportunidade. Não resisti depois que vi o valor do pagamento. 15 pessoas foram contratadas no total. Alguns eram colegas que têm trabalhado com ele por um tempo. Outros eram trabalhadores de manutenção. E poucos foram contratados como seguranças privados. Eu era o único profissional na área da saúde a ser contratado, e ainda me pergunto como ele conseguiu fundos necessários para o experimento. Não ficaria absurdamente surpreso se o financiamento não fosse inteiramente legal. Porém, sendo legal ou não, eu precisava do dinheiro, e ele estava pagando. Olhando para trás, essa foi uma decisão que hoje eu me arrependo. Depois de Zimmermann ter conseguido seu dinheiro, ele usou para comprar um terreno relativamente grande dentro das florestas congeladas no Alasca. E acima do terreno ele construiu uma estrutura sólida, não dessemelhante a uma cavoeira na verdade.
A única diferença sendo que o propósito era mais para reduzir qualquer potencial dano dentro do que mantendo fora. A maior parte da estrutura estava cavada debaixo da terra, dando a impressão que fazia o complexo ser muito menor do que realmente era quando visto de fora. Tinha apenas um meio de entrar e sair na estrutura subterrânea, e era via uma escada que levava para uma pequena e modesta construção na superfície, que eu irei me referir daqui em diante como entrada por conveniência, para o complexo abaixo. Depois que todo mundo ia embora para dormir à noite, o alçapão que continha a escada era selado com uma tampa de metal grossíssima. Zimmermann era bem rigoroso sobre isso. Localizada não tão longe da entrada, tinha uma série de cabines de madeira que serviam como quartéis onde aqueles contratados por Zimmermann iam dormir. Comparando com a entrada da construção na superfície, o sistema subterrâneo era massivo. No centro do complexo havia a sala de controle. Era lá onde todos os eletrônicos eram conectados. Isso inclui todas as câmeras de segurança, luzes e controles de portas. Consoles, monitores e computadores eram ligados nas paredes daquela larga câmara central. Era lá também onde as escadas da entrada do estabelecimento se conectavam com o complexo subterrâneo. Conectadas na sala de controle, tinham 3 portas. Uma levava a uma sala menor que servia como enfermaria. Outra levava até uma sala sem saída. E a última porta levava até os corredores. Os corredores do complexo davam uma sensação extremamente estranha. Eles foram, por algum motivo, feitos para serem confusos, tendo caminhos circulares e lugares sem saída. Esses corredores eram a maior parte do complexo, e era muito fácil de ficar perdido naquele labirinto se você não tinha familiaridade com o complexo. Se você soubesse onde estaria indo, acabaria se deparando com uma das 3 portas de 8 por 8 pés, ou 2,5 metros quadrados. Cada sala tinha uma câmera pendurada acima nos cantos, e todas se conectavam com o monitor correspondente na sala de controle. Também tinha câmeras espalhadas nos corredores, para quem que estivesse vigilando os monitores pudesse ver qualquer lugar quando quiser. O portão de metal maciço na entrada e cada uma das 3 portas de 2,5 metros quadrados tinha uma fechadura onde, para se entrar, você deveria digitar um código de 4 dígitos no painel localizado perto das portas. Eu lembro de quando eu cheguei pela primeira vez no complexo, do tanto que aqueles corredores eram aterrorizantes para mim. Eu sempre fui claustrofóbico, sabe? E aqueles corredores eram tão estreitos. O barulho, ou mais precisamente a falta de barulho, também era uma tremenda fonte de traumas naqueles pequenos e retos corredores. Aquele lugar sempre era tão anormalmente silencioso, como se o mundo todo havia parado de se mover. Aquilo realmente fazia você se sentir preso lá embaixo. Felizmente, eu raramente tive que me aventurar naqueles corredores, sendo que eu era o único profissional de saúde no estabelecimento, e não havia motivo algum de ir para lá. No começo, eu achava peculiar que Zimmermann buscasse ajuda de um médico como eu em um projeto como aquele. Mas o tempo passou. Eu já entendo por quê. O propósito oficial do experimento prenunciador era testar e observar a extensão dos efeitos do isolamento da mente humana. Isso era o que estava descrito no formulário que nos foi enviado, pelo menos. Porém, servia para manter o desconhecimento de todos aqueles que não participaram do projeto, incluindo as cobaias, e cobrir o motivo real, que era bem mais sombrio. Como disse antes, Zimmermann teve sempre obsessão pelo oculto e sobrenatural. Ele tinha o forte desejo dele mesmo provar para os outros que não acreditavam nele. Ele queria uma prova física, evidenciando que o sobrenatural era um fenômeno real e ele queria ser o primeiro a obter essa dita prova. O real propósito do experimento prenunciador era encontrar uma prova do metafísico, um mundo que não podemos ver. Mas era o método de Zimmermann que era verdadeiramente perturbador. Ele acreditava que seria capaz de abrir um portal que ligaria os 2 mundos momentaneamente, deixando 3 entidades aleatórias para virem até o nosso mundo, e cada um destes seres estariam presos dentro de cada uma das 3 salas. Zimmermann tinha uma teoria que qualquer entidade consegue se jogar em um ser vivo que tem capacidade para tal. Ele queria usar essa técnica para prender um espírito numa forma física, por deixando uma entidade entrar nesse ser vivo, que tinha sido injetada pela composição fabricada pelo Zimmermann. Na teoria, essa mistura manteria a entidade por simplesmente deixando qualquer coisa que ela era apegada.
O único meio dele deixar o hospedeiro, que havia sido injetado pelo composto, era pela morte. De acordo com Zimmermann, o hospedeiro deve ser algo vivo, com uma determinação forte o bastante para sobreviver à possessão. E só há uma espécie conhecida que possui tamanha determinação para essa tarefa: humanos. Zimmermann também tinha feito algo para garantir que as entidades apenas iriam entrar nas 3 salas, e apenas uma entidade por sala iria entrar. Embora que eu não possa dizer o que ele fez com exatidão. Na verdade, eu não sei nada como Zimmermann conseguiu fazer o que ele fez. Ele gostava de manter sua metodologia em segredo diante os mais confiáveis colegas, principalmente pela paranoia que alguém iria roubar e levar o crédito do sucesso das suas ditas ideias. Se eu soubesse qual era o real propósito desse experimento antes de aceitar trabalhar nele, eu poderia ter recusado. Mas Zimmermann decidiu não nos contar até que nós estaríamos presos naquela fortaleza dele. Mesmo que qualquer um de nós quisesse sair, eu duvido que ele deixaria. O time de seguranças que ele contratou era totalmente leais a ele e ao pagamento. Não é seguro dizer que Zimmermann os pagou para não deixar ninguém fugir. Tinham 3 cobaias diferentes incluídas no experimento. Todos eram nativos do Alasca e cada um deles acreditavam que estava lá só para participarem de um inofensivo estudo sobre o efeito da isolação da mente humana, como eu mencionei antes, escolhendo o fato deles serem confinados a uma das 3 salas anteriormente mencionado. A primeira cobaia era um jovem, aparentemente sem emprego e desesperado para conseguir a grana que foi oferecida para participar do estudo. O segundo era uma mulher, que olhando para ela eu pude dizer que ela era uma viciada ou algo assim. O terceiro era um homem velho, um vagabundo se eu tivesse que adivinhar. Uma coisa que cada um deles tinha em comum era que nenhum deles tinha família e amigos. Em resumo, ninguém iria sentir falta deles, e é por isso que eles foram selecionados para o projeto. Me desculpe, eu gostaria de dar mais informações sobre as cobaias, mas tudo isso está sendo tirado da memória, e eu tive poucas informações sobre os 3 para começo de conversa. O experimento não iniciou até 1987, 16 anos depois de ser anunciado oficialmente. Eu estava ansioso para começar, então arrumei minhas malas e fui até o complexo o mais rápido possível. Eu cheguei lá uma semana antes das cobaias sequer se candidatar, e um mês inteiro antes do projeto sequer começar. Entretanto, eu não fui o primeiro a chegar lá. Quando eu cheguei, Zimmermann, seus colegas e o time de segurança já haviam chegado. Eu suponho que você diria que eu estava entre as pessoas que não acreditavam em Zimmermann e que nós não iríamos chegar primeiro. Todos haviam chegado uma semana antes do experimento começar. Tinha diferenças notáveis entre aqueles que estavam lá simplesmente pelo dinheiro, como eu, e aqueles que eram seguidores do Zimmermann. Em 15 de outubro de 1987, todas as preparações estavam feitas. As cobaias foram seladas nas suas salas. As câmeras, luzes e caixas de som estavam funcionando como deveria, e os funcionários estavam em suas devidas posições. A hora de iniciar o experimento havia finalmente chegado. Zimmermann pediu a todos para comparecer até a sala de controle umas 9 da noite para presenciar o começo do experimento. Ele queria todos presentes para quando provar que todas suas teorias estavam corretas, e que ele não era apenas um maluco. Ele queria que víssemos os frutos do seu trabalho. Quando todo mundo finalmente chegou na grande sala de controle, Zimmermann nos chamou a atenção e simplesmente disse: "Observe." Ele se virou de costas para nós, foi até o microfone que projetava sua voz para os 3 quartos e começou a cantarolar em uma linguagem estranha, que eu tenho certeza que ninguém além de Zimmermann podia entender. Nós observávamos os 3 grandes monitores nas paredes, silenciosamente esperando algo acontecer. As cobaias ficaram imóveis em suas salas, estupefados pela cantoria de Zimmermann, encarando em direção dos monitores com expressões de confusão em seus rostos. Depois de 5 minutos, eu senti algo horrível. Eu não posso explicar o que era, mas era um sentimento horrível de temor que tomou conta de mim, me enchendo de medo. Foi quando o chão realmente começou a tremer subitamente e as luzes começaram a piscar. Zimmermann continuou a cantarolar no microfone, como se nada de estranho ou errado estivesse acontecendo, enquanto as cobaias começaram a correr pelos quartos, gritando por ajuda. Quando de repente, o chão parou de tremer e as imagens dos monitores se tornaram estáticas.
O ar começou a ficar muito pesado enquanto encaramos os monitores, esperando a imagem voltar, e nos mostrar o que está acontecendo ou o que aconteceu naquelas salas. Por um tempo estava silencioso, mas depois teve gritos. Os gritos de uma mulher passando por dores e terror imensuráveis começou a ecoar pelo complexo. Gritos semelhantes do homem começou a sincronizar com os gritos aterrorizantes da mulher, e juntos eles se juntaram numa terrível sinfonia de dor e medo que ecoava impiedosamente nos nossos ouvidos. Aqueles de nós que estavam lá apenas pelo dinheiro começaram a trocar olhares de espanto de uns para os outros, enquanto aqueles ilhados de Memem pareciam completamente imperturbáveis. Nós queríamos sair e nunca mais voltar para aquele lugar horrível. Mas no fundo sabíamos que Zimmermann jamais deixaria isso acontecer. Nós estávamos pela longa caminhada, e não havia escapatória. Foi às 10h13 da noite quando os gritos finalmente pararam. Os monitores ainda não haviam revelado o que aconteceu naquelas salas. Quando os gritos acabaram, Zimmermann se virou até nós e nos dispensou para dormir, falando que estávamos proibidos de voltar aqui até às 10 da manhã no dia seguinte, como se algum de nós quisesse fazer isso. Nós solenemente saímos do complexo e fomos até as cabines para dormir. Imagino que é seguro dizer que nem todos de nós dormimos bem naquela noite, e eu não era a exceção. Na manhã seguinte, todos nós fomos até a entrada da construção. Estávamos lá dentro trocando olhares de cansaço e nervosismo, enquanto esperávamos por Zimmermann chegar e abrir aquele alçapão da escada. Eu podia ver claramente o medo nos olhos de alguns, enquanto outros não demonstravam ter sido afetados pelos acontecimentos da última noite. Zimmermann apareceu 5 minutos depois das 10 horas, se desculpando pelo seu atraso enquanto ele caminhava até a porta da entrada. Ele abriu o alçapão sem nenhuma hesitação e começou a descer as escadas direto para aquele abismo preto. Ele parecia até estar entusiasmado. Eu fui o primeiro a seguir Zimmermann naquela descida escura até o complexo. Parecia que quanto mais eu descia, mais a escuridão se fechava em mim, como se ela tentasse me engolir por inteiro. Enquanto descia mais, eu não conseguia deixar de notar que o lugar parecia estar diferente de alguma maneira. Antes, a única coisa normal eram os corredores e salas. Agora vinha algo mais. Algo que dava uma sensação tão estranha, real e única. Sentia como se algo terrível e violentíssimo nos esperava lá embaixo. Mas eu continuei descendo, mesmo com hesitação e medo. Lá não era mais um mero lugar assustador. Tinha escuridão e malícia no ar. Um verdadeiro mal vivia lá. Eu podia sentir. Todos nós podíamos. Quando finalmente botei os meus pés no chão, fiquei aliviado por ter chegado até o chão sólido novamente. Como se fosse uma ironia do destino, as luzes das lâmpadas vieram acender, descobrindo a escuridão com aquela quente e bem-vinda luz. Zimmermann deve ter ligado a energia, pensei. Fiquei à vontade para examinar a sala de controle. Ela estava exatamente como deixamos ontem à noite, que me deixou mais confortável. Era como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas interrompi os meus pensamentos quando lembrei dos monitores mostrando apenas estática, da noite passada. Movi os meus olhos lentamente até as paredes, antecipando as temíveis e amedrontadoras cenas que apareceriam. Minha atenção foi atraída pelos monitores 1 e 3, que ainda estavam mostrando pura estática. Aquilo poderia ter dado um pouco de alívio, porém a imagem sem movimento do monitor 2 atraiu meu olhar. A sala 2 estava tudo normal, e tudo parecia intocado, mas eu não consegui deixar de ficar chocado quando vi a única coisa diferente. A mulher estava deitada no meio da pequena sala de concreto, com uma expressão de medo fixa em seu magro rosto, enquanto estava quieta e sem vida no chão. A expressão de Zimmermann mudou para uma raivosa quando ele viu isso. Ele ordenou que aquele segundo monitor fosse desligado, e assim foi feito. Nós não perguntamos por quê. Não é como se algum de nós quisesse continuar vendo aquela cena horripilante por mais tempo. Ele também disse que se as imagens dos monitores 1 e 3 não retornar até as próximas 2 horas, o time de segurança iria lá para investigar as salas. O time assentiu quando viram isso. Eles fizeram como se não estivessem com medo, mas eu pude vê-los nos seus olhos.
Os sutis e altos tic-toc do relógio eram o único som que ecoava na sala de controle enquanto eu encarava os monitores. 1 hora e 50 minutos haviam sido passados, e a estática ainda ocupava os monitores 1 e 3. Todos os funcionários estavam trabalhando, menos eu, pelo fato de que o projeto esteve livre de acidentes e lesões até agora. Então eu não tinha nada para fazer além de esperar alguém se machucar. Zimmermann, alguns colegas e eu éramos os únicos que estavam ocupando a sala. Enquanto o tempo passava, eles estavam cochichando algo entre eles, no outro lado da sala, enquanto eu estava lendo e pensando sobre a situação que me encontrava. Eu realmente cometi um erro vindo até aqui. O corpo deitado no chão na sala 2 era o bastante para evidenciar isso. E apenas Deus sabia o que nos esperava nas salas 1 e 3. Meus pensamentos foram logo interrompidos quando a imagem do monitor 3 retornou. A clara imagem que agora apareceu na tela fez todos ficarem com os olhos arregalados. O que estava sendo mostrado era horrível. Uma criatura humanoide, coisa, ficava no centro da sala encarando diretamente a câmera, sem se mover. Ele estava usando um macacão que a Cobaia 3 estava vestindo, mas claramente não era o mesmo homem que entrou naquele lugar. O que chamou minha atenção primeiro foram seus olhos. Eles eram totalmente pretos, e 2 vezes maiores do que olhos humanos comuns. Eles pareciam ser tão sem fim e tão frios. Sua cabeça também havia crescido para compensar os seus olhos de uma maneira simétrica e perturbadora. A criatura também tinha perdido todo o cabelo que uma vez teve. E mesmo vendo pelo monitor, eu podia ver o quão lisa e clara a pele dele era. Aparentemente, ele também havia crescido de altura e estatura, que se podia ver pelo fato do macacão estar obviamente pequeno demais para aquilo vestir. Seus membros haviam ficado especialmente esticados, seus braços quase tão baixos quanto os joelhos da criatura. Aquilo que estávamos olhando não podia ser o mesmo homem que prendemos lá dentro. Medo. Medo era tudo que eu senti quando continuava a olhar para a criatura na sala detrás do monitor. E o meu medo parecia ter sido o mesmo por aqueles ao meu redor. Me fez sentir um pouco bem. Pode parecer maldade de minha parte, mas eu estava um tanto satisfeito em ver que Zimmermann e seus colegas podiam sentir medo também. Mas, pelo outro lado, era preocupante porque aquilo mostrava que isso não fazia parte dos planos de Zimmermann. Algo deve ter dado errado. Todos nós olhávamos para o monitor daquela coisa independentemente do nosso medo, como se estivéssemos em um transe. O meu já presente temor começou a crescer e se espalhar rapidamente pelo meu corpo, enquanto me perdia nos olhos da criatura, preso naquele olhar hipnótico e aterrorizante. Depois do que pareceu ser uma eternidade, eu consegui quebrar o contato visual com a criatura e tirei a minha atenção do monitor, e quando fiz, senti como se o meu temor tivesse caído consideravelmente. Depois de pouco tempo, Zimmermann ordenou seu time de segurança para ir até a sala da Cobaia 1, como ele prometeu que faria. O time saiu sem questionar, armados com cacetetes e pistolas. Eu foquei a minha atenção em ver os homens andando nos corredores direto para a sala da Cobaia 1, via pelas câmeras. Mesmo elas não sendo de tão boa qualidade, não era difícil perceber que aqueles homens estavam com medo do que esperava a eles. Estavam cabisbaixos enquanto andavam. Eles não tinham a mesma confiança que demonstravam quando o projeto iniciou. Eles pareciam como meninos assustados sendo enviados a uma guerra terrível. Eventualmente, eles chegaram até a porta. Tínhamos uma visão perfeita deles e da porta via a câmera do corredor. Um deles disse alguma coisa nos seus walkie-talkies e fizeram um gesto para a câmera. Em resposta, uns colegas de Zimmermann abriram o portão. Os homens estavam com suas pistolas em mãos quando o botão foi apertado. Lentamente, a porta começou a abrir. Nós olhávamos ansiosamente, enquanto os homens se aproximaram da porta, apontando suas armas em direção para dentro da sala. De repente, sem aviso, houve um som agudo alto. Assim que algo pulou para fora da sala em direção dos homens, o monitor ficou em estática. Imediatamente, podíamos ouvir gritos ecoando lá embaixo nos corredores, seguidos brevemente de sons distantes de tiros.
Não podíamos fazer nada além de esperar. Depois de alguns minutos, os gritos e tiros pararam. Nós esperamos e rezamos, torcendo para o que quer que tenha pulado neles na sala, não seria aquele que iria retornar até a sala de controle. Depois de mais alguns minutos, 3 dos homens voltaram, carregando o corpo do quarto com eles. Ele teve cortes massivos em seu peito, e seu rosto estava todo picado. Você nem poderia dizer quem ele era mais, ou se ele era humano. Eu estava acostumado com cenas violentas, sendo médico e tudo mais. Então senti imperturbado pela massa destronada de pele e carne sangrenta que eles carregaram. Porém, vários outros ficaram pálidos e vomitaram. O time de segurança estava com expressões sem emoção e seus olhos cheios de terror. Um dos homens olhou para nós. Ele nos encarou por um tempo com aqueles olhos arregalados. Está morto. Ele finalmente conseguiu murmurar com uma voz assustada e chocada. Algumas horas haviam se passado. O nome do homem morto se chamava Frank. Ele foi enterrado lá fora naquele chão frio do Alasca. 2 dos homens estavam bem, fisicamente pelo menos. O terceiro estava vivo, mas mal estava vivo. O seu corpo estava coberto de cortes sangrentos, e um dos seus olhos foi arrancado. Eu consegui estabilizar ele. Apenas isso. Os outros 2 explicaram vagamente o que aconteceu. Aparentemente, a cobaia 1 saltou para cima do Frank depois que a porta abriu. Só que aquilo não era mais a cobaia 1. Segundo eles, aquilo tinha um rosto horrivelmente contorcido e longas garras afiadas. Eles disseram que tiveram que atirar mais de uma dúzia de vezes naquilo antes de cair morto. Depois dispararam outra dúzia de tiros só para ter certeza que realmente havia morrido. Somente depois que estava morto, eles voltaram. Depois de tratar o homem ferido, eu fui investigar os monitores. Mesmo apreensivo quanto ao que ia ver naqueles monitores, eu precisava ver. A cobaia 3 era o último que restava agora, e eu tinha que ter certeza que a criatura estava parada na sua sala. Parecia ser mais uma jaula do que uma sala comum agora, que era uma coisa boa. As câmeras mostrando a sala da cobaia 1 e do corredor afora ainda mostravam uma tela de estática. Ninguém foi enviado para lá para reparar elas ou investigar. Apenas tínhamos esperança que a cobaia 1 estivesse realmente morta. A imagem do monitor 3 estava exatamente igual à última vez que vi. A cobaia 3 ainda estava parada nos encarando diretamente pela câmera. Ele estava quieto na mesma posição. E se não fosse pelo pequeno ventilador no canto da tela, eu diria que estava olhando para uma imagem parada. Por um lado, eu me senti aliviado vendo isso. Aliviado que ele estava parado na sua sala, e não escapou enquanto ninguém estava olhando. Após que tudo se tranquilizou, eu notei algo bizarramente diferente. Tinha um som estranho emanando de algum lugar. De início, mal dava para ouvir. A única razão que ouvi foi porque a enfermaria estava extremamente silenciosa. Mas com o passar do tempo, lentamente começou a aumentar o volume. Depois de uma hora, estava alto o bastante para que todos os demais pudessem ouvir também. Depois de mais poucas horas, o volume aumentou tanto que podíamos determinar o que som era aquele. Era uma música. Um dos funcionários a identificou como Living the Sunlight, de Tiny Tim. Aparentemente, seu pai amava essa música e a ouvia frequentemente. A música parecia estar num loop, e continuava a se repetir. Mesmo que fôssemos capazes de identificar o barulho, não fomos capazes de identificar de onde vem. Sabíamos que não vinha das caixas de som porque nós as desligamos. Parecia ser transmitida pelas paredes. Mais tempo se passou e começamos a ficar mais incomodados com a música. Eu passei a maior parte do tempo na enfermaria assistindo Frank ou na sala de controle. Temor subiu ao ar. E não havia dúvidas que algo evidentemente da escuridão e maldade era a origem do som. A cobaia 3 não havia se movido ainda. Ele manteve seu olhar sem piscar fixado na câmera o tempo todo. Eu sempre sentia que ele estava olhando diretamente para mim, não importando aonde eu estava na sala. Acho que isso também foi sentido pelos outros, também pelo fato deles andarem constantemente na sala sem motivo aparente. Depois de algumas horas,
A música ficou tão alta que as pessoas quase tinham que gritar para poder se comunicar. Tentamos de tudo para saber de onde aquela música estava sendo tocada para desligá-la, mas era inútil. A origem daquilo estava fora do nosso alcance. Isso adicionou uma camada de raiva extrema além do nosso já presente medo. Era algo em torno de 8h30 quando o chão começou a tremer mais uma vez, como aconteceu na noite passada. O pânico começou a se espalhar no meio dos meus colegas de trabalho, e eu, enquanto o tremor cresceu de maneira intensa. Durante isso, eu tive o súbito e instintivo desejo de olhar o monitor da cobaia 3 novamente. Ele sumiu. E como deixa, a energia caiu também. Infelizmente, a música também parou. Desde que o time de segurança retornou, o pânico já havia estabelecido lentamente nos funcionários, e Zimmerman era incapaz de parar. Quando aquelas luzes se apagaram, as falsas projeções de calma que todos tentavam manter nos deixou, e o medo tomou conta dos nossos corações. As luzes de emergência se ativaram um pouco depois que a energia caiu, que me fez ficar agradecido. As luzes eram fracas, mas ainda me permitiam enxergar bem. Pânico total tomou conta de nós enquanto muitos dos meus colegas começaram a gritar e correram para as escadas tentando escapar. Mas muitos deles estavam usando-as de uma só vez. E ninguém conseguia ir muito longe sem ser puxado de volta para o chão só para ter seu lugar roubado. Zimmerman gritava para todos se acalmar, mas sua personalidade dominante e intimidadora não tiveram efeito aqui, e suas demandas foram ignoradas. Estava um caos. Não demorou muito para que as pessoas começarem a se ferir nas suas tentativas desesperadas para subir nas escadas e sair daquele lugar. Eu estava apenas encostado na parede, esperando a minha oportunidade de fugir. Todos aqueles gritos pararam quando o tom familiar daquela música desconfortante começou a aumentar o volume de novo. Só que bem mais rápido. Dessa vez, o som claramente estava vindo diretamente daqueles corredores labirínticos. As pessoas pararam de brigar e gritar, enquanto nossa atenção foi desviada para a porta que levava até os corredores. Rapidamente a música ficou mais alta do que estava antes, forçando muitos de nós a cobrir nossos ouvidos com as mãos, com o intuito de silenciar o barulho. Mas repentinamente, a música parou completamente. Silêncio. Era o que encheu a sala enquanto encarávamos aquela grossa porta de metal, antecipando o que estava vindo. Pareceu como se tivesse passado uma eternidade, mas na realidade provavelmente se passaram apenas alguns segundos antes do silêncio ser quebrado. De repente, a porta foi brutalmente aberta e a música começou a tocar mais uma vez, mais alta do que nunca. A repentina reaparição da música, juntada com seu volume extremamente alto, nos fez recuar caindo no chão, nos forçando a agarrar nossos ouvidos com o intuito de bloquear aquele som. Eu olhei para frente por apenas um segundo, e na porta vi uma figura alta, com pele lisa, com membros longos e olhos tão escuros e malévolos que você podia vê-los claramente mesmo naquelas luzes fracas. Depois que consegui me orientar, eu olhei novamente para a criatura, só para ver ela pegar e cortar Zimmerman no meio em um movimento fluido, sujando toda a sala com seu sangue, intestinos e órgãos. Normalmente, eu não me intimidava com carnificina, mas aquela vez, aquilo foi demais para mim aguentar. Me curvei imediatamente depois de ver aquela cena e vomitei naquele chão frio e cimentado. Aquelas escadas eram o único meio para sobreviver. Pensei internamente enquanto me forçava a ficar de pé. E enquanto eu reganhava a visão, eu pude ver a coisa cortando e estripando as pessoas enquanto elas se espalhavam na tentativa de escapar. Aquilo estava distraído. E mesmo parecendo maldade de minha parte, aquela era a minha única chance de escapar pelas escadas. Eu forcei as minhas pernas para andar em direção das escadas, tentando bloquear os meus ouvidos com as minhas mãos. Bloquear aqueles gritos horríveis dos meus colegas de trabalho. E também aquela música insuportavelmente alta. Eu podia ouvir tiros coincidindo com aqueles gritos e sons terríveis de carne sendo estraçalhada no meio daquela bagunça de sons. Estiquei meus braços e senti uma onda de alívio me lavando quando os meus dedos entraram em contato com aqueles degraus metálicos das escadas. Segurei firme e comecei a subir rapidamente enquanto estive naquele estado desorientado, torcendo para que o monstro não me visse e me puxasse de volta naquela matança. Senti que a qualquer momento seria pego pelas canelas por uma daquelas mãos lisas só para morrer. Mas eventualmente eu cheguei até o topo.
Não havia tempo para fazer perguntas. Eu tinha que fechar o alçapão e selar aquela coisa lá embaixo, mesmo que isso garantisse a morte dos meus colegas. Não podia deixar aquela coisa escapar. Eu peguei naquela maciça tampa de metal e comecei a empurrá-la com toda a minha força para selar o complexo subterrâneo. Mesmo sendo muito denso e pesado, aquela tampa era surpreendentemente fácil de se mover e não precisava de muito esforço para empurrá-la e trancá-la, mesmo estando enfraquecido. Em segundos, o alçapão foi completamente tampado com aquela grossa tampa de metal. Eu caí no chão e comecei a vomitar ainda mais, e exaustão tomou conta do meu corpo. Enquanto estava lá, eu havia percebido uma coisa. Além da minha respiração ofegante, a única coisa que podia ouvir é o fraco eco daquela música tocando lá embaixo. Sabia que ia perder mais da minha já escassa sanidade se eu continuasse a ouvir aquela música. Então forcei novamente os meus pés e comecei a andar em direção das cabanas de madeira, aonde estive na noite anterior. Era lá que se encontrava a minha bagagem e também as chaves do meu caminhão. Dos 15 membros que participaram naquele experimento maldito, eu fui o único que sobreviveu. Eu nunca retornei para aquele lugar horrível, e não pretendo voltar mais. O projeto era muito secreto, e Zimmerman era o único que conhecia todos os detalhes. E até onde eu sei, ninguém sabe que eu estava envolvido nisso, além de mim. Na verdade, eu provavelmente seja o único que sabe o que o experimento pronunciador realmente era. Mas ninguém sabe o que realmente aconteceu. Agora, você deve estar se perguntando o porquê de eu ter contado isso se nada disso era do seu interesse. Talvez você esteja me esperando dar um discurso sobre não mexer com coisas que você não entende ou algo assim. Espero que não, porque eu não tenho nenhum discurso ou lição para lhes dar. Eu comecei a ouvir um barulho hoje cedo. Quase que de imediato eu reconheci que aquele som era uma música bem assombrosa e familiar. Eu não tentei saber de onde ela vinha. Eu sabia que era inútil. Enquanto o dia passou, o volume da música aumentou. Era alto o bastante para mim saber claramente qual era a letra. Sou totalmente incapaz de escapar da voz de Tiny Tim. Ela me seguia para qualquer lugar que eu fosse. A cobaia 3 estava vindo até mim. E eu sei que meu tempo de vida neste mundo é extremamente limitado agora. Eu acho que você diria que eu apenas contei essa história do experimento pronunciador só para ela não se perder para sempre. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com o que eu contei agora, mesmo nós sabendo que você não irá. Vamos ser sinceros, você não acredita em nada do que eu disse. E eu não lhe culpo. Eu também não acreditaria se fosse você. Para você, isso é nada além de um conto de terror para te dar meros arrepios. Você provavelmente estava na internet sem pensar muito, quando clicou e se encontrou aqui, independentemente do caso, ouvindo essa história. E para ser honesto, eu não ligo se acredita em mim ou não. Mesmo se você acreditasse, isso provavelmente não lhe pararia de tentar descobrir a verdade da escuridão que poucos de nós vimos. Isso certamente jamais parou Zimmerman. Se você quer uma lição, olha o que aconteceu com ele quando ele foi buscar essa verdade. Rezo para que nenhum de vocês jamais descubram essa verdade. Eu rezo para que nenhum de vocês veja o mal que eu vi. E espero que vocês continuem vivendo a ignorância de não enxergar o que é depois do véu do que pode ser compreendido. Aquilo está aqui agora. Eu posso sentir aqueles olhos pretos me encarando da mesma maneira como eu sentia tantos anos atrás. Eu sou tão culpado quanto Zimmerman, pela monstruosidade que agora se encontra livre para aterrorizar o mundo. Mesmo que não fui eu quem a criei. Me desculpe. Por favor, me perdoe.